Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de CSS3. Na aula de hoje nós vamos ver um pouco sobre formatação de imagens usando o CSS. O CSS é uma ferramenta muito poderosa para a formatação de imagens. Por exemplo, eu coloquei aqui 5 imagens que eu baixei lá do site Pixam. Essas imagens têm um tamanho de 800 por 600, porém eu fiz a formatação delas para que elas ficassem como se fosse um álbum de fotografias, primeiramente com as miniaturas, e quando eu passo a seta sobre a imagem, eu consigo ampliá-las. Isso tudo utilizando apenas o CSS3. Então, sem eu precisar ir para uma outra página, então tenho acesso a esses recursos. Lá no VS Code, eu criei um arquivo HTML com o nome aula07. Esse arquivo HTML tem uma estrutura simples, tem um link para o nosso CSS, que também se chama aula07.css. Tem uma tag main, tem um título H1, tem um parágrafo, tem uma section chamada conteúdo e dentro dela tem várias tags figure, cada uma para uma imagem. As tags figures estão com a classe fotos e cada imagem tem um ID específico com um número, foto 01, foto 02, foto 03 e assim por diante. Como as imagens têm um tamanho de 800 por 600, eu já defini aqui a largura de 200 pixels para garantir uma largura mínima para as minhas imagens que estão em tela. Daí eu salvei lá as imagens do site Pixam e coloquei com os nomes foto 01, foto 02, 03, 04 e 05. Coloquei só 5 aqui dentro da pasta Image. Vou ocultar aqui o explorador para poder ganhar mais espaço em tela. E daí eu fiz a inserção das imagens, todas aqui utilizando o nosso HTML. O CSS ele tem algumas formatações bem simples. Eu fiz o import da fonte Roboto com os tamanhos 100, 300, 400, 500 e 700. Fiz aquele trabalho básico de zerar margem, padding, definir o box sizing como border box, definir minha font family como Roboto ou sans serif, definir um background de um cinza bem claro para a body da minha página HTML, definir que a minha tag main vai ter no máximo uma largura de 100%, vai ter uma altura de 100 unidades da nossa viewport vertical, definir margem zero alto para garantir que vai ficar centralizado. Fiz a formatação do título, aqui não tem nada de muito misterioso, é só formatação de texto como nós já vimos em aulas anteriores. E na nossa section, que tem a classe conteúdo, eu defini largura de 100%, um display flex, um flex wrap, dizendo que caso haja necessidade, ele vai quebrar as linhas para que as imagens deixem de ficar somente uma ao lado da outra e elas possam ficar uma abaixo da outra, caso não tenha espaço para elas poderem ficar. A minha tag figure, que tem o nome da classe fotos, eu fiz um padding, defini uma largura máxima de 960 pixels, centralizei. Daí eu fiz a formatação da tag img para que as nossas imagens ficassem responsivas. Aqui é que a gente tem que dar bastante ênfase. Eu defini uma largura máxima de 100% para a nossa tag img, defini um display block, defini um border de 8 pixels sólido na cor branca, que é para poder fazer aquela borda da nossa imagem, e defini um box shadow de 1 pixel horizontal, 1 pixel vertical, 1 pixel de esfumaçado ou espalhamento, e na cor cinza. Com isso, a gente tem essas bordas brancas aqui na imagem e tem essa sombra aqui do lado. Daí, ao invés de fazer o uso só do seletor IMG, eu deixei bem especificado aqui, que da classe fotos, o elemento que é referente à tag img, ou seja, eu poderia colocar essas propriedades todas aqui dentro, sem problema. Mas eu coloquei separado só para poder deixar bem especificado. Eu coloquei uma propriedade do flex, nesse primeiro valor indica que eu quero que ele expanda as imagens caso haja necessidade. No segundo, ele vai poder, coloquei o número 1 indicando que ele vai poder diminuir as imagens caso haja necessidade, mas eu quero que as minhas imagens tenham uma largura de no mínimo 300 pixels. O que isso significa? Se eu reduzir o tamanho da minha janela, observem que uma imagem já foi aqui para baixo porque o wrap está ativado. E se eu for diminuindo e chegar num ponto bem pequeno, eu ainda vou garantir que as minhas imagens tenham 300 pixels de largura. Se eu abrir lá no F12 as minhas ferramentas de desenvolvimento, eu posso mexer melhor aqui na largura. Observem que eu vou conseguir deixar as imagens, inclusive elas podem reduzir. Mas eu vou sempre procurar garantir um tamanho mínimo de 300 pixels para a área delas. Então deixa eu voltar aqui. Essa questão do display flex, a gente vai ver mais detalhes mais lá para frente. E defini uma margem aqui para cada IMG, que equivale a 0.625 rem, que equivale a 10 pixels. E daí eu defini que o hover, quando eu passar por cima da tag img, eu quero que aconteça algumas coisas.
Aqui a gente tem algumas propriedades CSS3 que elas são bastante interessantes, como a propriedade Transform. A propriedade Transform serve para a gente transformar ou modificar um elemento. Então eu posso mudar de posição utilizando a propriedade Translate. Na propriedade Translate eu tenho que definir o eixo X, o eixo Y e o eixo Z, de modificação de posição. O eixo X é horizontal, o eixo Y é vertical e o eixo Z é a profundidade. Sendo que você pode trabalhar com valores negativos. Valores positivos geralmente significam no eixo X que você vai mover para a direita, no eixo Y que você vai mover para baixo, e se você quiser ao contrário, você faz valores negativos. E o eixo Z você trabalha com profundidade, tá? Que são camadas, a ideia de profundidade, eixo Z. Na propriedade Rotate eu faço a rotação, ou seja, eu posso girar o objeto em graus, medidas em graus, que é especificada com a propriedade DAG. E no Scale eu posso mudar o tamanho. 1 equivale a 100%, 2 200%, 3 300%, inclusive eu posso diminuir se eu colocar valores abaixo de 1, então 0.9 90%, 0.8 80%, 0.5 50% e assim por diante. Eu defini aqui que a minha borda vai reduzir para 3 pixels. Defini aqui o Z-índice. O Z-índice ele é uma propriedade do CSS que serve para a gente ver a posição, ou seja, o índice de posição do elemento de acordo com o eixo Z, que é o eixo de profundidade. Então, quando a gente tem vários elementos em tela, às vezes um elemento vem para frente do outro. Então, como é que a gente controla quem é que vai ficar na frente, quem é que vai ficar atrás? Então, se você coloca valores baixos, os números baixos ficam sempre para trás. Os números altos sempre ficam na frente. Então, ao colocar Z-índice 999, eu estou garantindo que o meu elemento, no caso aqui a foto, vai ficar na frente de qualquer elemento que tenha o Z-índice 998, 997, 996, 100, 50, 1, 0, menos 1. Então, é para garantir que eu vou ficar bem na frente. Eu não, no caso, a imagem vai ficar bem na frente. Defini que meu cursor vai ficar com um ponteiro. E daí eu fiz o seguinte. Observem que quando eu passo a seta, o objeto muda de escala, ele rotaciona e muda um pouquinho de posição. No eixo Y, que é o eixo vertical, eu desço ele um pouquinho. Só que no primeiro, vejam que eu faço uma mudança não só no eixo Y, eu faço uma mudança também no eixo X. E eu faço uma rotação para um lado, olha. Esse aqui está para uma rotação para um lado, esse está para o mesmo lado, porém ele está rotacionando um pouco mais. Já esse outro, ele está rotacionando para o outro lado, para o lado oposto. E também está sofrendo deslocamento no eixo X e no eixo Y. Isso tudo é possível porque eu utilizei um pseudo-elemento chamado First Child. O pseudo-elemento First Child significa o primeiro filho, ou seja, o primeiro elemento daquele tipo. E eu usei a propriedade Last Child, que significa o último. Então, aqui eu tenho figure, 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 figure. São figures. Essa aqui é a primeira figure, essa aqui é a última. Essa aqui é o first e esse aqui é o last. Então, o que foi que eu fiz? Eu tenho uma figure com a class Photos. Então eu disse que para a figure que tem a class Photos, para o primeiro filho dela, no caso que é uma imagem, quando eu passar a seta em cima, eu quero que a minha transição do transform demore 1 segundo. Deixa eu só descer aqui que ele está na posição errada aqui. Eu defini que a transformação no eixo Y vai acontecer um deslocamento, que é um translate no eixo Y de 15 pixels, um translate no eixo X de 100 pixels, uma rotação de 20 graus e a escala vai para 200%. E eu quero que essa transformação aconteça num efeito de transição. Aqui em Transition, a gente define qual propriedade vai sofrer a modificação e depois a gente define o tempo que vai demorar. Então, no caso, a propriedade Transform, eu quero que ela demore 1 segundo para ela acontecer, para que o efeito não seja muito brusco. Então, quando eu passo a seta, observem que demora um tempo para acontecer. Tá? Seja no primeiro, seja no último ou nos que estão no meio. Tanto no IMG Hover como no First Child, como no Last Child, eu coloquei um Transition para o Transform num tempo em segundos. No caso, aqueles do IMG com hover normal, eu coloquei o Transform em 1.5 segundos, ou seja, demora um pouquinho mais. Já no First e no Last,
eu coloquei um tempo diferente. Deixa eu até mudar aqui para 1 segundo, que é para ficar mais rápido. Deixa eu salvar. Tanto no First Child como no Last Child, eu quero que ocorra a transformação do translate y e x, a rotação e a mudança de escala em 1 segundo. Então aqui eu tenho propriedades como transform, transition, que são propriedades exclusivas aí do CSS3 e que elas são muito úteis. A gente não utiliza elas somente em imagens, a gente pode utilizar elas em botões, caso a gente queira fazer efeitos, em links, em muitas coisas a gente utiliza, tá? Então é uma propriedade que eu recomendo muito que vocês estudem sobre ela e tentem aplicar nos seus projetos. Então, quando a gente posiciona a seta, tanto o first como o last, eles têm um efeito diferente. E se a gente fizer uma mudança aqui no tamanho, até um certo tamanho fica legal, a gente consegue ver as imagens, mas se ficar muito pequenininho, aí já não fica muito interessante. Vejam que as imagens não ficam bem certinhas. O que a gente deveria fazer era utilizar Media Queries para poder fazer as formatações caso a gente tivesse resoluções de telas menores. Então a gente teria que ver como as imagens ficariam em cada resolução de tela. Em 640, em 480, em 300, em 240, em 320, que são resoluções padrão, que são resoluções comumente encontradas em vários dispositivos. Então, formatação de imagens, basicamente você vai focar a atenção em mexer na largura, na altura, na posição, se vai ter borda, se não vai ter borda, se vai ter sombra, se não vai ter sombra. E caso você queira fazer efeitos, você pode utilizar a pseudoclasse Hover, e você pode usar pseudo-elementos como First Child, Last Child, para que você possa fazer formatações específicas na primeira imagem, na última imagem. Existem outros pseudo-elementos que permitem você selecionar só os números ímpares, só os números pares, e inclusive permitem você fazer expressões matemáticas para que você diga qual elemento você quer formatar, quantos elementos você vai fazer uma formatação X ou Y. Então, a formatação, quando a gente utiliza o CSS3 hoje em dia, ela é bastante elaborada, ela tem muitos recursos e muitos detalhes. Antes da gente finalizar a aula de hoje, no arquivo HTML eu coloquei mais uma foto dentro da nossa tag Figure, que vai ser a foto 06, que é a mesma foto 05, só que ela vai ter o ID foto 06 e vai ficar fora da nossa section, tá? Só para ela não herdar nenhum tipo de formatação daquelas que a gente já havia feito. E eu fiz uma formatação específica para poder reforçar algo que a gente já fez lá no curso de HTML, mas é importante a gente reforçar aqui. O Border Radius, que é o arredondamento de bordas, quando você coloca medidas absolutas, você consegue fazer com que aqueles cantos fiquem redondos, os cantos da imagem. Se a imagem tem um aspecto retangular, colocar um Border Radius de 8 pixels, 10 pixels, fica bem legal. Mas se você quiser que a imagem fique redonda, completamente redonda, primeiro, ela tem que ter o aspecto largura e altura iguais. Segundo, você coloca um Border Radius de 50%. Com isso, você já consegue que as suas imagens fiquem arredondadas. Observem que essa imagem aqui é a mesma daqui. Só que aqui ela está com aspecto retangular e aqui ela está no aspecto quadrado. E eu coloquei ela com um Border Radius de 50%, por isso que ela está redonda. Observem aqui no HTML que eu defini que o width 200 e o height 200. Então eu defini forçando aqui no HTML, a gente pode fazer isso, mas a gente poderia fazer também aqui no CSS, definir o width, height 200, tá? O importante é que ela seja quadrada. Então faltava só eu enfatizar esse detalhezinho aqui, que a gente pode fazer um arredondamento total, bem como a gente pode fazer um arredondamento sutil nas bordas, que é um recurso bastante utilizado há muito tempo. Então a aula de hoje basicamente é uma aula introdutória para a formatação de imagens, e com esse exemplo você já consegue utilizar e ter uma visão de como utilizar formatações de imagens utilizando o CSS nos seus projetos. A aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs, até a próxima!